Daí é muito importante a gente conseguir preservar nossa sanidade mental. Então, por conta disso, muitas pessoas acabam não lendo comentário porque não tem tempo, você fica. Essa atividade aqui, eu já percebi que isso tanto de qualquer espectro, pessoas de direita, de esquerda, pessoas que não têm partido nenhum, artistas, youtubers que lidam com. Isso aqui cria uma pressão muito grande em cima de algumas pessoas que elas começam a entrar num processo de paranoia. Elas ficam, Sim, ficam e ficam dependentes da audiência. A audiência caiu, Sim. aí o cara Sim. deprime. Pô, por que eu fiz de errado que a audiência caiu? Eu falei alguma coisa errada? Ou eu tenho que mudar isso, eu tenho que mudar aquilo. Que um pouco o pensamento de quem opera com restaurante, como eu operei com casa de show, né? Porque você está sempre. A tua frequência na tua casa é teu filtro. Se a frequência diminui, você já fala: opa, será que tem alguma coisa errada aqui na minha casa? Será que a comida não está legal? É, Será que o sim. atendimento não está bom? O preço não está O bom? gosto do cliente, né? A variedade do cardápio não está legal? O ar-condicionado Uhum. não está gelando? Enfim, então você está o tempo todo ligado ali nos diversos vetores do teu negócio. E aqui no YouTube, de um certo modo, é a mesma coisa. Você fica Uhum. conectado com todos os vetores. O que a pessoa está achando da sua fala, o que ela está achando do teu conteúdo. É, Uhum. Às vezes a gente recebe crítica, né? Ah, isso que você está falando já aconteceu em tal lugar. Então tem coisas assim, ó, isso não está errado, você cometeu um erro de português aqui, nunca se Uhum. usa a expressão tal, tem que usar a expressão bal. Então, a gente que fala, e eu não edito os programas, mas os programas são feitos e eu entro como foi. Então, muitas vezes cometo erro, mas eu deixo, no outro programa eu tento explicar, tento pedir desculpas e tal. E tem muita gente que vai embora, porque é, nesse tipo de papo que a gente leva aqui, nesses nossos espaços, por mais que você tenha uma audiência cativa, tem um dia que você fala uma coisa que não foi bem aquilo que você quis dizer, mas a pessoa que recebeu a mensagem, ela interpretou de uma maneira ofensiva, Sim. distorcida, e aí ela se magoa com alguma coisa que você falou, e muitas vezes ela comenta, ela faz um protesto ali, mas muitas vezes ela não quer te ver nunca mais. Ela vai ver mais à frente, enfim, mas ela fica, aquilo fica martelando na cabeça dela. Olha, esse cara tem uma posição assim, eu não quero mais saber desse cara. Então, nós temos que ter uma sabedoria em autocontrole muito grande, porque as pessoas vão se deprimindo, né? Tinha um cara que eu Sim. seguia muito aqui no YouTube, ele já tinha uma audiência grande, que era o Henri Bugalho. O Henri Bugalho sim. é filósofo, é escritor, enfim, o cara, ele tinha uns vídeos onde ele falava coisas muito interessantes. Depois ele começou a entrar na política, no debate político, né? E se jogou nisso de uma forma muito intensa. E recentemente eu vi que ele largou o canal. Ele falou: ó, pirei, tô Largou? saindo fora, largou o canal. O outro também que é um cara muito interessante é o cartunista Maurício Ricardo. Também um cara que o canal dele muito legal. Já É, acompanhei o canal dele é, e parei. e o Maurício Ricardo também. Ele tem escola de criança, então ele tem outras atividades, ele ganha grana com os cartoons dele. E ele também falava de como esse troço consome as Sim. E sabe pessoas, quem né? parou também, professor? Hum. A Rita Von Hunt Ah, não sabia, não sabia. também parou, que é o Já tem um Guilherme, né? tempo. É, Não muito, Xanda, foi no começo desse ano. Aham. porque eu É, ouvi ele falando que ele parou desde a coisa da guerra em Gaza, estava fazendo muito mal, o conteúdo da guerra em É, Gaza, e uhum. sim, estava sim. deprimindo. E aí deu É, É. essa parada. mas eu E acho que teve agora a muita ver gente. também com isso, de muita demanda, sabe? Porque É, eu fui tentar agendar com ele lá pro DCM, para fazer uma entrevista com ele no DCM, e ele me respondeu a mensagem falando: olha, eu não estou dando conta, eu estou com muita coisa, não tem espaço, então ele estava com muita coisa Quando também. está com muita coisa é melhor, porque aí você seleciona a coisa e vai. Feliz daquele que pode chegar e falar assim: quer saber, o negócio enchi o saco, não vou É, fazer mais.
vou pescar, sei lá, vou para o Nepal cuidar de cabra. É legal. Engraçado, viu, professor José, falar do Maurício Ricardo, Maurício Ricardo, não é isso? Porque eu não lembrava mais dele, e teve uma época que eu acompanhava muito, o YouTube também me mandava muito o conteúdo dele, né? E aí eu fui parando de ver, porque realmente é exatamente esse caso que você acabou de contar. Ele começou a falar muita coisa que eu já não comecei a não, sabe, não gostar muito. Depois teve um dia que ele falou que ele não foi votar quando foi Bolsonaro e Haddad, que ele foi fazer um churrasco. Eu achei aquilo assim tão Puxado, né? absurdo. Né? A gente passar por uma situação daquela de Haddad e Bolsonaro e a pessoa abrir mão de ir votar. Cada voto vale. Aí eu fui deixando para lá por conta disso, entendeu? Mas tinha muita coisa que eu gostava. Eu tenho uma flexibilidade maior, assim, tem gente que fica chocada, assim, pelo fato de eu acompanhar muita gente de direita. Eu entro muito nos canais de direita. E tem alguns que viram, assim, meio chapa, né? Assim, os caras me respeitam, eu respeito os caras. Sim, é um grupo muito pequeno de gente na direita, que é gente que dá para conversar porque o cara tem algum conteúdo, mas a orientação política dele vai numa direção oposta da minha. Mas são pessoas educadas, enfim. Então, a gente olha muito todos os canais. E mesmo no campo da direita, tem gente que embarcou numa paranoia também, gente que largou canal, gente que largou canal porque a polícia começou a bater na porta também, o que é muito legal. Até alguns eu ajudei que sumissem das nossas vidas, pelo mal que eles faziam, pelos crimes que eles cometiam, enfim. Então, alguns já foram forçadamente saindo das plataformas. Mas outros saíram também porque se desgostaram. Os personagens com quem eles estavam conectados eram personagens que eles começaram a perceber que eram muito ruins, porque no bolsonarismo tem isso, né? Outro dia estava falando de um deputado, o Fraga, que é o cara que era o relator da CPI do INSS. Alfredo, exatamente. E que o Lindbergh e a Tronic fizeram uma acusação de uma situação pesadíssima, cabeluda contra ele, né? Sim. E eu não sei por que eu estou falando isso. Estou falando isso. Eu perdi. Eu não sei por que o nome Alguma do cara coisa da CPMI? Ah, sim, eu me lembrei. Aí é o seguinte. Aí fica a questão. Pô, mas será que esse cara, será que essa acusação, ela tem algum fundamento? Que é uma acusação muito séria. E é um cara que foi procurador de justiça no estado de Alagoas, ou seja, é o mais alto cargo do Ministério Público no estado de Alagoas. Mas aí é o seguinte, aí eu vi que na semana ele se filiou ao PL abraçado com o Flávio Bolsonaro. E na campanha passada ele foi cabo eleitoral do Bolsonaro, pegando o Bolsonaro, botando em cima de carro de som, fazendo... Aí eu falei, pô, peraí, o cara do Ministério Público, eu convivi com o Ministério Público, peraí, o cara não saber quem é Flávio Bolsonaro, o cara ignorar quem foi Bolsonaro e o cara tá conectado, abraçado com essas criaturas, aí é o seguinte, aí eu comecei a dar o benefício, quer dizer, o malefício da dúvida. Sim. Não é o benefício eu comecei a dar o malefício da dúvida. Eu falei assim, olha, um cara com esse perfil é um cara que já tem uma estrutura moral complicada, porque o cara ignorar que ele está abraçando alguém do mundo do crime, pô, o cara é do Ministério Público, o cara sabe como é que funcionam as coisas do crime. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera.
Cuidem-se, cuidem dos seus e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!